pela graça de nosso Deus, a qual é tão grande, nós estamos reunidos mais uma vez. E estamos certos que o Senhor está aqui e vai nos abençoar. Amém? Ele nos ama, Ele nos deu um presente nessa manhã. Pastor João Mendes Filho está conosco, é um grande amigo há muitos anos, é um companheirão, ele, a família, e nós estamos agradecidos a Deus por isso, ao ver com saúde, com vida, e permanecendo na fé que nós somos chamados. Sabe, irmã Fátima? Permanecendo na mesma fé a qual nós orávamos juntos, Dona Olívia, quando as crianças eram pequenos. Nós orávamos juntos. Você fazia o café, muitas vezes o almoço, a janta, e nós estávamos juntos ali orando. Era aquele moço de oração. E logo o pastor João Mendes casou com a irmã Fátima, que está ali, e ele sabe como apresentar. E continua nessa mesma fé. Eu sempre digo para os irmãos que Deus gosta daquela região do Mato Grosso do Sul, porque enviou o pastor João Mendes para lá, é porque Deus ama aquela região. E Deus ama nós e enviou ele para pregar para nós hoje. Irmã Marilene, Deus abençoe a senhora. Muito bom ver vocês nessa manhã. As irmãs da irmã Fátima que está ali, eu não sei se elas moram em Curitiba ou se moram em Toledo, eu não estou sabendo, né? Que Deus te abençoe aonde vocês moram, família. Lembro de vocês menina pequeninas, né? E Deus tem ajudado a permanecer na fé que uma vez fomos chamados e escolhidos por Deus. Damos boas-vindas a todos, todos são bem-vindos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero falar com os irmãos, antes de passar para o pastor João, o seguinte: nós estamos aí num ano de eleição para governo, para deputado, para presidente da nação. Como sempre falei com vocês, olha, desde as meninas, preste atenção aqui as meninas, dá uma olhada aqui as meninas, por favor, preste bem atenção. Eu não concordo com nenhuma pessoa que esteja conversando na hora do culto da escolinha, tá bom? Eu não concordo. Olha aqui para mim, eu não concordo. Não, eu quero que todos participem com vocês. Viemos para cá, participamos juntos. Mas eu também não concordo de vocês conversar na hora do culto. Mas nós já tivemos na escolinha. Deus vai dar graça para vocês. Faz isso. Vamos tomar, seja minhas netas, seja ou não seja, é a casa de Deus, vamos aprender isso. Não é verdade? É assim que vocês foram ensinados, Leia, pequenininho, não é verdade? É a casa de Deus. Aqui só levanta para ir no banheiro se tiver em último caso. Do contrário, não é casa de companheirismo. Aqui é a casa de Deus. Deus vai falar com nós. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado. Deixa eu falar para vocês. Então, é ano de política. Vou falar para vocês, eu não sou político. Eu nunca pedi um voto para nenhum político aqui e ali. E eu não vou pedir esse ano. Não me pergunte para quem eu vou votar, que meu voto já é secreto, tá bom? E se todos que querem obedecer ao pastor, faça como eu faço, você será bem sucedido. Deixa Deus, o presidente que entrar lá, precisava dele entrar, seja para melhor ou para pior. Você está entendendo? Nós estamos nessa condição, irmão Ronaldo, seja para melhor ou para pior. Eu só quero dizer assim, nós estamos fora do sistema político. O Senhor te abençoe. Amém? Então, se você vê algumas pessoas conversando em política, essa coisa toda, eu mantenho fora, até brinco, mas eu estou fora do espírito político. Uma das coisas que eu quero dizer a vocês é o seguinte, não vou citar o nome do
ex-prefeito e ex não sei quantas vezes. Eu fui chamado uma vez do gabinete de um prefeito, quando ele queria se reeleger. E um dono de uma emissora de rádio me levou lá. Senão o prefeito quer falar com o senhor. Tudo bem, fui lá no gabinete dele, chegou lá, me deu aquela recepção maravilhosa, tudo. E ele falou, irmão, não precisa preocupar, o senhor vai reeleger. O senhor trabalhou bem, o senhor vai reeleger, não precisa se preocupar. Prefeito, não precisa se preocupar. Com certeza, as pessoas vão votar. Eu não comprometi o voto de vocês, por isso eu não pedi voto para vocês, entendeu? Eu não faço isso. Quando fui saindo, o dono da rádio olhou para mim e disse assim, mas eu não acredito que o senhor vai fazer isso que eu acabei de ver aí agora. Eu falei, o que foi? Mas o senhor saiu sem pedir nada. O senhor não pediu dinheiro, o prefeito chamou aqui para dar uma ajuda. Eu não estou citando o nome do prefeito para não causar nenhum problema. Você está entendendo? Eu disse, meu companheiro, eu nunca fiz isso, eu nunca farei isso na minha vida. Não, vamos voltar lá para o senhor falar. Eu falei, me desculpe, se esse é seu plano, errou o plano. Mas os outros pastores pediram, e ele depositou, e ele ajudou. Eu falei, pois é, eu não sou os outros pastores, eu sou uma pessoa diferente. Eu não aceito isso na minha vida. Então, quando eu vejo os pastores fazer e esses jornais anunciar isso aí, gente, dá vergonha. Eu não acredito que um homem de Deus precise entrar nesse chiqueiro que está aí. Me desculpem todos, mas nós não precisamos disso, não. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de uma fé para o arrebatamento. Vocês estão entendendo? Então, me desculpa, o pastor João Mendes vai pregar, eu tenho que dar essa nota para a igreja. Nós não entramos nisso. E todos vocês que me têm como pastor, mantenha distante da política. Faça o seu voto secreto, mantenha distante. O Senhor te abençoe. Amém? Nós temos o pastor João Mendes, o senhor tem todo o tempo que o senhor precisar. É um culto que Deus marcou, Deus presenteou nós com o senhor aqui, é um presente de Deus. Almoçar meio-dia, nós almoçamos todos os dias. Hoje pode almoçar 1h, 2h da tarde. Deixa Deus falar conosco. Amém? Tá bom assim? Incline tua cabeça. Feche o teu olho. Meu amigo, meu companheiro, tu és bem-vindo a esta plataforma, no nome do Senhor Jesus Cristo. Com direito de pregar tudo o que Deus lhe mandar você fazer, faça. Tu és bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Somente crer. Tudo é possível, somente crer. Na sua alma vai pedindo, Deus fala comigo. Deus abençoe. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, esse momento especial que estamos na Tua gloriosa presença. Nossa alma está feliz, porque, como Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós estamos nesta manhã num lugar especial, porque o que torna o lugar especial é a presença do Senhor. E assim nós estamos muito agradecidos a Deus, porque se o Senhor não estivesse aqui, ó Deus, nós estaríamos todos apenas passando alguns momentos, mas não teremos resultados eficazes que queremos ter. Abençoe o teu povo
nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos, irmãs, a todos. É um prazer estar com vocês, né? Visitando aí o nosso, como é que diria assim, o velho companheiro? Velho amigo, mas o Mambrand diz que existe os novos amigos, mas os velhos amigos têm algo especial, dizia o Mambrand, né? Mas não quer dizer que ele é velho, né? Não é velho. Deus abençoe o irmão Isaías, sempre dinâmico, né? Aí auxiliando. E a todos vocês, me acompanha aí, minha esposa, a irmã Fátima, sua irmã Massara, a outra sua irmã Edna, e a irmã Marilena. Fica de pé, as 4. Quase todos são conhecidos daqui, né, pastor Parcido? Ah? É. Então, se assenta as outras 3 e fica só ela de pé. Aí, combinou até com a cor das cadeiras, a roupa, né? Deus é bom, né? Até nisso, né? Deus abençoe, né? Nós passamos aqui na sexta-feira, mas estava com pressa de chegar em Curitiba, então não chegamos em lugar algum, né? Passamos direto. E o pastor Parcido me cedeu esse microfone, mas ele falou que, irmãos, aí é só para quem tem a orelha grande. Ele ficou meio desconfortável, né? Mas vocês estão entendendo aí atrás bem o que eu estou dizendo? Então tá bom. Então vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Êxodo capítulo 23, versículo 20 ao 22. Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, né? Graças a Deus. Já está lá no monitor? É a leitura já? Colocou ali? Tá bom. Verso 20 ao 22. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvir-se a sua voz, e fizer tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Amém. Então, é uma grande promessa, né? Você quer que Deus seja inimigo dos teus inimigos? Obedeça à voz do anjo, né? O que o anjo manda. Podeis assentar, que Deus acrescente as suas bênçãos à leitura de sua palavra. Eu não sou acostumado a pregar numa tribuna assim, né? Mas vamos fazer o que tiver ao nosso alcance, né, irmão Isaías? É bom ver vocês, né? E eu fiquei pensando, será que eu vou conseguir pregar hoje? Porque as irmãs veio num Pentecostes com uma alegria muito grande dentro do carro, né?
chegavam uns áudios para elas, e elas se alegravam e mandavam outro áudio, né? Ah, vocês sabem. Mas é assim mesmo. É bom demais. Agora, São Tiago chegou a dizer, em um capítulo de sua carta, que a forma de resistir o diabo é sujeitar a Deus. Você não precisa xingar o diabo, colocar nome feio nele e gritar com ele. Não. Você não precisa fazer outra coisa a não ser obedecer a Deus. Sujeitar a Deus é a única coisa. Porque às vezes as pessoas querem expulsar o diabo só com palavras. E isto não resolve. Tem que fechar a porta para ele, né? É que nem um cachorro. Você pode tocar ele quantas vezes para fora, logo ele está entrando de novo. Mas fechou a porta. E a forma de fechar a porta para o diabo é sujeitar a Deus. Falou Tiago, né? E o irmão Brana disse que a forma de expulsar, porque às vezes eu gostaria também de ter o dom de expulsar demônio, né? Olha, eu gostaria de ter o dom disso. Não. O irmão Brana diz assim: o dom de expulsar Satanás é falar boas coisas. Fala boas coisas e o diabo já... Ele não gosta de ouvir isso. Ele vai sair mesmo. Amém. Só falar boas coisas. Amém. Aleluia, né? Graças a Deus. Mas está bom, irmãos. Nós estamos em perigos. Nós estamos sob ameaças. E, às vezes, não reagimos. Por volta do ano de 1962, 63, quando Fidel Castro tomou Cuba, né, a ditadura, logo ele, é lógico, estava filiado com a Rússia e União Soviética e assim por diante. E os russos tentaram implantar uma base lá em Cuba e colocando os mísseis direcionados para a América, de onde eles poderiam alcançar Miami, Nova York, tudo, outras cidades de renome nos Estados Unidos. O que é que o presidente americano fez? Instantaneamente disse não. Se está lá, nós entramos em guerra. E já movimentou suas forças e mobilizou suas forças já para atacar. Então, recuaram. Alegando agora o presidente russo que a Ucrânia está querendo colocar armas voltadas para a Rússia. Então, ele está atacando a sua desculpa para a guerra. Mas e a igreja? O que a igreja faz se o inferno apontar as armas para nós? Nós vamos cruzar os braços? Então, na mensagem Humilha-te, 40, parágrafo 40, o profeta diz: não se esqueça, este tabernáculo perderá sua força. Lembre-se que este é o alvo para onde Satanás tem cada arma do inferno apontada. Para nós. Para a igreja. Então, deveria haver uma reação da nossa parte. Não vamos permitir, vamos detonar todas essas armas.
Vamos dobrar o nosso joelho, vamos buscar a Deus e vamos detonar tudo isso. Não vamos aceitar. Mas a gente fica, não reagindo. Mas tudo bem, o Mombrana fala para nós sobre esse anjo do Senhor. E a coluna de fogo que nós ouvimos tanto falar e conhecemos, aquela coluna de fogo, ela não é nada mais nem nada menos do que o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Então vamos ver isto. E aquela coluna de fogo não é algo comum. Não. Aquilo é algo sobrenatural. Não foi o reflexo de uma luz, aquilo lá. Do tabernáculo, ou do lugar onde o Mombrana estava, como às vezes alguém tenta afirmar. Porque já vimos muito disso. Já vimos pastor, às vezes, tirando fotografia e mostrando, sem a coluna de fogo, mas você constata o reflexo da luz, da própria câmera que focou, e o reflexo da luz, saiu uma luz lá sobre ele, e ele já disse que é coisa sobrenatural, mas aqui não tem nada a ver. Nada a ver. Agora, essa coluna de fogo, que vem de longe, ela é antiga. Não é algo inventado, não, ela é antiga, ela esteve lá com Israel, ela vem de longe, essa coluna de fogo, acompanhando. Então, eu quero citar algumas escrituras que nós temos, como por exemplo, Êxodo capítulo 19, verso 20, ou 14, verso 19 e o 20, nós vemos que desde lá de trás, ela já vem acompanhando. Diz a Bíblia assim: o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Porque Deus trabalha, irmão, nós estamos protegidos de ambos os lados, tanto da esquerda como da direita, na frente e atrás. Amém. Entendeu? Por onde o inimigo tentar nos alvejar, ele não vai conseguir. Aleluia. Porque nós estamos protegidos. Amém. E o que for que Deus precisar fazer, Ele faz. Ele faz. O inimigo está atrás de nós? Está, lembrando um passo. Mas se Deus perceber que Ele vai te acompanhar, simplesmente Deus vai dificultar ele. Dificulta ele. O Mombrana chegou a dizer que Deus joga até areia nos olhos dele. Diz o profeta. Vai dificultar. Vocês acham que Israel tinha chance alguma? Jamais. Não tinha chance. Israel era uma presa muito fácil. Muito fácil. Como que uma multidão daquela, com mulheres, jovens, crianças, anciãos, ia dar conta de competir com um exército treinado a cavalo, de carro? Não teria condição. Mas Deus simplesmente dificultou para eles. E essa retirada desse anjo de Deus que estava na frente, agora se retirou e ia atrás de Israel. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. Olha bem, atrás intermediando. E o profeta diz que às vezes isso tem acontecido inúmeras vezes, até com ele mesmo. Ele diz: quando o médico me deu
poucas horas de vida no hospital. O anjo do Senhor parou na brecha. Veja bem, ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. A noite toda. E no meio de toda essa agitação, houve até gente dos egípcios que percebeu que tinha algo estranho acontecendo, algo sobrenatural acontecendo, e chegou até aconselhar, pedir, dizendo: fujamos da face de Israel, porque Deus peleja por eles. Deus está pelejando por eles. Nós não vamos ter êxito, nós não vamos ganhar nada, nós não vamos ter resultado nenhum. A melhor coisa que nós façamos nesta hora seria parar, voltarmos para nossas casas, cuidar dos nossos negócios, do que ficar perseguindo este povo, que já ficou comprovado lá no Egito que Deus está com eles. Mas aquela esfrega, como diz o mineiro, né? Aquela esfrega que eles tomaram, será que não serviu de nada? Será que não serviu de nada? Aquela esfrega que Deus deu neles, colocou eles com a cara no chão, matou em cada casa uma pessoa lá no Egito. E não só nas casas, mas nos currais, nos pastos, onde tivesse ser vivo, primogênito, Deus matou. Mas esta esfrega parece que não valeu de nada. Mas acontece que Deus ainda não tinha pegado o que ele queria. Deus não tinha pegado o que ele queria. Ele queria encontrar o Faraó. Era o peitudo, era o valentão. Deus queria encontrar ele face a face, frente a frente. E Deus marcou esse encontro lá no meio do mar. Vamos ver quem que é você. Porque disse Paulo lá que Deus falou assim: eu levantei Faraó para isso mesmo. E o certo é que não mais teimosamente Faraó não ia ceder, porque quando essa vaidade sobe para a cabeça do ser humano, irmão, para tirar a vaidade, só cortar a cabeça dele, senão não sai. É uma vaidade de que pode fazer, de que é capaz, que pode resistir, e isso é uma coisa ruim. Então Faraó nunca ia reconhecer. Ele não reconheceu. E o certo é que morreu afogado. Veja bem, mas ainda aqui em Êxodo capítulo 3, voltando no capítulo 3, verso 21 e 22, Êxodo 3, capítulo 13, verso também o 21 e o 22, e o Senhor ia diante deles de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. E nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Ainda que com tanta rebeldia, infelizmente, nós vemos através da história, da Bíblia, mas mesmo assim Deus manteve o seu compromisso. Deus manteve ali com Israel, e esta coluna de fogo, ainda que Deus estava
mantendo a semente. Mantendo a semente. Por quê? Porque aqueles pais que saíram do Egito, como nós sabemos que eles não entraram, mas eles estavam trazendo nos lombos a semente que entraria. E Deus estava cuidando de quê? Da semente. E Deus está cuidando hoje de quê? Da semente. A semente que vai ser arrebatada. A semente que vai no rapto. Deus está cuidando dela. Graças a Deus. Está cuidando dela. Está protegendo ela. É compromisso dele. Amém. Então o profeta diz: a coluna de fogo guiou a igreja. Israel. Hoje, o que guia a igreja? O Espírito Santo. Mudou, nós o conhecemos como Espírito Santo guiando a igreja, é a mesma coluna de fogo. Guiando a igreja, guiando a noiva. Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 3 ao 5, aí vocês conhecem essa escritura muito bem, que foi o encontro de Paulo, ou Saulo, como queira, no caminho de Damasco com o Senhor Jesus. Então vamos ver o que ele era quando encontrou Saulo em Atos 9. Atos capítulo 9, verso 3 ao 5. Paulo descrevendo isso, ele disse: indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Olha bem, eu sou Jesus. Então ele voltou, porque aquela coluna lá de fogo era Cristo, lá de Israel. E veja bem, então essa coluna de fogo veio para dentro daquele corpo, porque nós não suportaríamos olhar para ele, porque até mesmo Moisés, só de estar um período de tempo na presença dele, quando desceu do monte, o povo não suportava olhar para ele, precisou colocar um véu. Então nós não ia suportar olhar para ele, então ele colocou um véu, essa coluna de fogo estava dentro de Cristo. E quando ele tirou o véu, ficou a coluna de fogo de novo. Aleluia. E quando Saulo encontrou com ele, era essa coluna de fogo. Agora veja o próprio Paulo, relatando isso em Atos capítulo 22. Capítulo 22, do versículo 6 ao 8. Aí Paulo, ele mesmo relatando o que havia acontecido com ele. Uma experiência vivida, porque às vezes nós contamos o que aconteceu com os outros, é bom, né? Mas quando você conta o que aconteceu com você, testemunho pessoal, não é uma história, porque o que nós contamos dos outros é história, mas o que nós contamos de nós é testemunho pessoal, da sua experiência com Deus, como Deus falou com você, o que te trouxe para cá, o que te mantém aqui nesse lugar.
Então só você sabe, só eu sei o que me mantém aqui, depois de 40 e tantos anos. Mas eu sei. Então vem o que vier. Eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras. Eu sei quem tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso. Louvado seja Deus. Mas Paulo diz assim: ora, aconteceu que indo eu já de caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. Me rodeou. E caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus, o Nazareno. Eu sou ele. Veja, eu sou Jesus, o Nazareno. Então, na verdade, irmãos, nós estamos em uma matéria frágil, fraca, doentia, problemática, e tudo que acontece com a gente é nós mesmos que produzimos. As doenças nós produzimos, nós desenvolvemos. Tudo você desenvolve, eu desenvolvo. Você faz o exame, de repente não tem nada, de repente parece um tumor lá, de onde ele veio? O próprio corpo desenvolve aquilo. O nosso próprio corpo. E isso acontece no natural. E no espiritual, nós desenvolvemos também as coisas. Nessa mensagem humilde, o profeta disse: não desenvolva um complexo contra ninguém. Ele disse aqui também: eu desenvolvi um complexo. Então as pessoas começam a desenvolver as coisas. E desenvolve isso, desenvolve aquilo. Então nós desenvolvemos estas coisas. Mas, graças a Deus, Deus na sua soberana graça tem nos abençoado. E a promessa é essa. João falou assim: vede, irmãos, com grande caridade nos tem concedido o Pai, para que fôssemos feitos filhos de Deus, e por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Mas sabendo quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Mas para que 1 João capítulo 3 se cumpra, nós temos que passar pelo processo de Filipenses 3, verso 20. Tem que passar. Que é o que? A transformação. Porque a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo. Amém. Porque no jeito que nós estamos agora, nenhum de nós temos condição de ver Jesus. Nenhum de nós. E se Ele chegar aqui como Ele é agora, não ficaria um de nós em pé ou assentado nesses bancos. Cairíamos todos. Desmaiaríamos. Porque isso aconteceu com o irmão Brana, isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com João no Apocalipse. João dizia: eu quando vi, caí como morto. Pode ler lá, Apocalipse 1. O profeta, quando viu, desmaiou e voltou em si várias horas depois. Naquele canto, naquela grama lá. E Paulo, da mesma forma. Agora, João havia andado com ele, irmão? Não, João podia dizer: não, aconteceu com Paulo assim, mas Paulo é muito mole.
Paulo, duvido que acontece comigo, porque eu conheço ele, eu já comi com ele, eu já bebi com ele, já pesquei com ele, se eu ver ele, mas na mente dele estava vendo aquele Jesus de carne e osso, mas acontece que não era mais isso, agora ele voltou a ser aqueles logo, aquela coluna de fogo. Aleluia. Então isso é maravilhoso. Aí o profeta fala ali da sua caverna, quando ele viu o anjo do Senhor. Mas eu quero ler aqui, nesse sermão, a coluna de fogo, parágrafo 29. Ou vamos ler do 16 primeiro aqui. O profeta diz assim, ó: esta é a palavra de Deus. Agora, o que é o anjo? Era um anjo. Era o anjo do pacto. E ele guiou. E as velhas coisas eram um tipo das novas coisas por vir. Você crê nisto? As escrituras dizem assim: sendo uma sombra, Hebreus, agora assim como Deus guiava a igreja no natural naquele dia, Ele está guiando a igreja no espiritual nesse dia. Vocês crêem nisto? Eles eram o povo de Deus até que fosse chamado do Egito, então eles se tornaram a igreja de Deus, pois a palavra igreja significa chamados para fora. Eles foram chamados para fora do Egito, e eles eram chamados para fora do mundo, um povo peculiar, para servir a Deus. É o mesmo anjo. Se Jesus é o mesmo anjo, o anjo do pacto era Jesus Cristo, pois a Bíblia diz que Moisés teve por maior riqueza o vitupério de Cristo. Agora, quantos anos Moisés viveu antes de Cristo? Em torno de 800 anos antes de Cristo, e já sofreu pelo vitupério de Cristo. Escolheu por isto, escolheu sofrer, escolheu padecer. Veja bem, considerando muito maior, a Bíblia diz que Moisés teve por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Então ele abandonou o Egito, deixando tudo para seguir e servir a Cristo. Cristo é os Logos, Cristo é o Logos, é claro, aquele que saiu de Deus no princípio, que era a coluna de fogo. Então o profeta diz: com que se parece o anjo do Senhor? Com a coluna de fogo. E quando esse anjo chegava, o profeta diz: agora eu tomo cada pessoa aqui dentro sob o meu domínio para a glória de Deus. E este anjo mostrava para ele. Djalma Mombrana via isso, via porque o anjo ia mostrando. O anjo mostrava para ele as coisas, mostrava o que aconteceu com a pessoa, mostrava o acidente, e o profeta podia ver o médico que examinou a pessoa, às vezes há 40 anos antes. O profeta via a receita que o médico passou, o nome do remédio, e ouvia tudo. O que a nossa ciência está buscando, ver se consegue, era o que? É captar essa voz, a voz literal de Jesus Cristo, o sermão de Paulo. Mas o profeta podia voltar lá e ver isso, e ouvir essa voz. Veja o quanto Deus está na frente, irmão. Agora, Deus não é um exibicionista, não, mas Ele está muito na frente, mas Ele deixa a pessoa ir. E eu fico pensando, qual o trabalho que Deus teve? Deus não precisou de mandar um raio lá, uma maquinaria e anjo com marreta e picareta para destruir a Torre de Babel. Precisou?
Não. Para acabar com aquilo? Não precisou. Para derrubar a muralha do Egito? O que ele precisou? Apenas de pessoas que obedecessem e fizessem o que o profeta mandava. Foi só isso. Para derrubar essas muralhas aqui, não precisamos suar a camisa não, gente. Vocês vão, hoje vocês vão lá, dê uma volta lá, não volta. Mas por que nós... Não, hoje é uma volta só. Mas podia adiantar a coisa. Hoje é uma volta. Por que não dão duas? É cedo ainda. É uma volta. Faça o que está mandando. É uma volta hoje, pronto, acabou, vamos embora. No outro dia, de novo. Mas no último dia, foi 7 voltas. Mas... Aí, bem que eu falei, olha, eu sabia disso aí, ó. Tivesse dado 2 voltas naquele dia, te diminuir para hoje. Tem gente que quer saber mais do que Deus. Mas Deus falou, vocês vão dar essas voltas e depois vocês vão gritar. Grita. E quando gritaram, o muro caiu. Era tão forte, tão resistente, que caiu com um grito. E quando nós começamos a gritar aleluia, glória a Deus, irmão, quantas coisas estão indo por terra, gente. Muitas coisas desmoronam, caem por terra. Por isso que o profeta diz, quando eu estou pregando, vocês dão um amém, vocês dão glória a Deus, é como vocês dizendo, pega ele, nós pegamos. O diabo. Mas Deus desceu lá, olhou a torre, aquela obra magnífica, que está muita gente admirando, né? Como admiraram o templo lá, quando Jesus estava saindo, admirando o templo, que coisa maravilhosa, aquele templo, 46 anos de construção e tudo. E Jesus disse, olha, vai chegar a hora que isso aqui vai cair tudo. Vai cair. Aí aquela torre, todo mundo admirando, aquela torre, o povo construindo, aquela alegria, tudo. E Deus falou, o homem, eles estão unidos mesmo, e eles vão construir isso aí. Aí Deus só deu uma virada na mente, diz assim, na língua lá. Ninguém entendeu mais nada. E um pedia pedra, outro trazia água, um pedia tijolo, trazia cal. E quem estava começou a xingar um outro. Você é burro, rapaz, o que eu pedi foi isso aqui, você me traz isso aí, você não entende? E começou a brigar entre eles mesmo. Acabou em nada. É só isso, irmão. Ninguém é nada, não. Às vezes a gente acha que a gente é um super-herói. Vivemos pela graça. Se Deus não nos ajudar, irmãos, se Deus não tiver misericórdia de nós, nós podemos sair daquela porta ali e não saber para onde vamos mais. Você não achará nem o caminho da sua casa. Quantas pessoas perdidas no mundo hoje não soube voltar mais, saíram, perderam. Nós tínhamos um vizinho da igreja em Dourado certa vez. E ele saiu, veio da cidade, para o bairro, do centro. Quando ele chegou, ele desceu do coletivo, a 50 metros da casa dele, frente ao colégio. A mente dele virou. E ele não soube mais onde estava. E ele saiu andando na rua, desorientado. Mas como era muito conhecido no bairro, alguém encontrou, ele viu que ele estava perdido, que ele estava perguntando as coisas. Aí pegaram e levaram na casa dele. E quando chegou lá, ele não conheceu mais a esposa, ele não conheceu a casa, e foi um trabalho para levar ele para dentro. Aí a mente dele foi voltando no lugar de novo, e ele conheceu. Então o que somos nós? Para bater no peito, se orgulhar, achar que ele não é nada. Estão vivendo pela graça de Deus, cada dia pela graça de Deus, nós estamos vivendo. Aqui no parágrafo 29, o profeta diz, agora, Deus guiando a sua igreja, agora a caminho, agora quando eu nasci, quando eu era um menininho, pequenininho, minha mãe me disse que quando eu tinha 3 minutos de vida, já havia chegado na terra. Veja bem, nascida em uma família que não ia à igreja, formalmente, era católica, mas
Eles nunca iam à igreja. Naquela manhã, ali nas montanhas, quando abriram a porta da cabana, a pequena velha porta, não era uma janela, era uma portinha que você empurrava para fora, não tinha qualquer vidro nela, empurrava para fora, uma luz como que grande assim, entrou girando, desceu a cama onde minha mãe me segurava em seus braços. Veja, aquela luz entrou ali. A visita. Deus veio visitar o seu profeta. Recém-nascido. É ele. Veio trazer-lhe as boas-vindas de chegada ao mundo. Sabendo o ministério que ele teria. O ministério que ele teria. E como esse ministério seria atacado de todos os lados. Mas isso não diminui nada. Isso não acrescenta, isso não diminui, isso não tira. Nada. O que alguém fala, eu posso falar que o profeta é Jesus Cristo. Ele seria Jesus Cristo que eu falei? Não seria. Você pode falar que ele é Deus, você pode falar que ele é tudo. Ele é o que ele é, irmão, e acabou. Como eu posso falar que ele é falso, que ele é mentiroso, que ele é isso? Muda alguma coisa? Não, ele continua sendo o que ele é. Falaram que Jesus era Beelzebu, falaram que Jesus era príncipe do demônio, falaram que Jesus era filho ilegítimo, ele era alguma coisa disso? Não. Ele continuou sendo Jesus. Continuou ou não continuou? Tanto é que depois ele falou que ele era o que para Paulo? Paulo não teve no ministério dele. Paulo não vivenciou o ministério de Jesus fisicamente. Mas depois Jesus falou que ele era o quê? Eu sou Jesus. Ele continuava sendo Jesus. E ele continua sendo Jesus nesta manhã. Entendeu? Então não muda nada, irmão. Não muda nada. As pessoas dizem, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo outro. Não vai mudar nada. Continua sendo o que é. Entendeu? Se é um mentiroso, continua sendo um mentiroso. Pode falar que é verdadeiro, não vai ser verdadeiro. Não é porque eu falo que as coisas é obrigado a ser do jeito que eu falo. Às vezes a pessoa quer que o que ela fala como se ela fosse dono da verdade. Não, as coisas é do jeito que elas são. Se eu falar do jeito que está escrito, aquilo é a verdade, é aquilo, irmão, acabou. Agora, se eu não falar do jeito que está lá, não adianta. Não adianta. Então, por isso nós estamos aqui, firmados nesta rocha, nesta palavra, com toda a humildade, pedindo a misericórdia de Deus, aconselhando a todos a perseverar na palavra, a examinar a palavra. Examina. Você tem que examinar a palavra. O irmão dizia, quando nós chegamos aqui para as crianças, sobre a Bíblia, como ela foi, a igreja enganou o povo por muitos anos. Por quê? Porque eles não tinham a Bíblia, não liam a Bíblia. Mas a Bíblia é o que vai mostrar para nós o caminho. É a luz. É lendo a Bíblia. Porque o Espírito Santo te fará lembrar. Quando chegar qualquer coisa falsa, o Espírito Santo te mostra. E você lembra que você já leu aquilo na Escritura. Agora, se nós não lemos, há 3 coisas no Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Creio que é. Deixa eu ver aqui, para nós encerrarmos. Estou encerrando, pastor. Veja aqui. Apocalipse 3, 1, verso 3, eu acho que é. Só dá uma olhadinha rapidamente. Diz assim: bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado. E os que ouvem as palavras desta profecia.
E a terceira, e guarda as coisas que nela estão escritas. Então nós temos que ler. Nós temos que ouvir. Porque às vezes a própria pessoa lê e não ouve. Porque ouvir quer dizer prestar atenção. E guardar, porque Tiago diz também não adianta ler e ser um ouvinte esquecido, ouvir e se esquecer. Às vezes nós temos que fazer que nem o gurizinho lá, né? Com a mão no ouvido. Lembra da história do gurizinho lá que ia na igreja, quando chegava em casa, fazia as mesmas coisas, repetia as mesmas coisas que ele fazia antes, na semana. E a mãe brigava com ele, disse: que adianta você ir na igreja, rapaz? As coisas entram no ouvido e saem no outro. Aí quando ele foi no outro culto, ele colocou um dedo no ouvido e ficou o culto inteiro com o dedo no ouvido. O pastor ficou até meio, deve ser com dor de ouvido, né? Só pode. Terminou o culto, chamou o gurizinho para assim, indagar dele: você está com problema no ouvido, filho? O que está acontecendo com você? É o som que estava muito alto? O que era? Você estava com o dedo no ouvido? Não, pastor, é que a mamãe diz para mim que eu vou na igreja, mas eu ouço, entra no ouvido e sai no outro. Então eu tampei um, que vai entrar, mas não vai sair. Aleluia. Quantos de nós, às vezes, estamos precisando tampar um ouvido, né? Tampar só um, não é tampar os dois, não. Mas tampar pelo menos uma coisa entrar e ficar dentro da nossa cabeça. Aleluia. Eu ouvi, está guardado aqui, e da cabeça desceu para o coração, porque diz a Bíblia que Maria ouvia e guardava no coração. Guardava no coração. E a gente vê, parece que não guardou. Porque quando guarda, tem, né? Quando precisa. Quando você precisa, você tem. Está guardado. E Maria guardou. E o fato dela guardar, que deu condição para ela passar por tudo que ela passou. Enfrentar, ver Jesus morrendo na cruz, vendo ele sendo perseguido, das piores maneiras. Mas aquilo não moveu ela. Ela perseverou. Deus vos abençoe. Persevera, irmão. Persevera, porque nós estamos passando a maior turbulência. Nós estamos passando. E veremos coisas que talvez nunca vimos. Mas você não pode, se você receber uma ordem de Deus no seu coração, obedeça essa ordem. Se a ordem for não olhe para trás, não olha. Ainda que fique marido, ainda que fique filho, ainda que fique esposa, para trás, não olhe para trás. Se a ordem é não olhar para trás, não olhe. Porque a ordem do anjo para Ló foi essa: não olhe para trás. Foi difícil. Foi. Quando não sentiu mais do seu lado a presença da sua esposa. O que aconteceu com ela? Será que uma fera o pegou? Será que ela cansou? Será o que aconteceu? Mas não podemos olhar para trás. Essa é a mensagem. Esta é a ordem de Deus. E temos que seguir. Amém. Mas não vejo mais aquele amigo meu, não vejo mais aquela irmã, não vejo mais aquele irmão, não vejo mais isso. Mas o que eu vou fazer? Eu vou parar também? Vou olhar para trás? Ser um deles? Não, a ordem é seguir. É olhar para Cristo, é olhar para o alvo. Não tira o seu olho dessa Bíblia, desta mensagem. Caia quem cair, siga você. E não seja um dos tais, mas chegue lá. Em nome de Jesus Cristo, Pai Celestial, incline sua cabeça
Nos conceda a tua bênção, Pai, nesta hora, porque sabemos que o momento é muito difícil, ó Deus, muito difícil, mas o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Até aqui, Senhor, eu te agradeço. Tenho chegado pela fé e sei que haverá muitas lutas pela frente. Talvez as lutas dos momentos de chegadas superarão todas as demais lutas de 40 anos de caminhada, 50 anos. Mas, ó Deus, o profeta diz, hoje eu estou mais experimentado. Aleluia. Mais em condição, Senhor, de batalhar. E por isso vamos vencer, e o Senhor tem nos dado a sua graça, da sua palavra. Continue abençoando esta igreja, o pastor, ó Deus, meu Deus, co-pastor, diáconos, auxiliares, enfim, todos, Pai, a igreja, as crianças, os jovens, os anciãos, ó Deus, todos nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus, amém. O Senhor vos abençoe, simplesmente ore por nós, estamos orando por vocês, e juntos chegaremos lá. Aleluia! Eu digo assim, desse jeito só Jesus sabe fazer. Obrigado. Tu foi enviado por Deus. Obrigado. Deus te abençoe. Estamos felizes?